Mesmo com o autoritarismo e as irregularidades de Alexandre de Moraes sendo expostos ao mundo inteiro, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, dobrou a aposta e colocou agora o nome do próprio Supremo por trás de toda essa perseguição que ficou escancarada. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você todos os detalhes dessa história, mas antes preciso falar sobre outra coisa que também tem ficado cada vez mais escancarada. O trabalho sujo dos pseudo-jornalistas da Globo News fazendo campanha política travestida de jornalismo para influenciar os eleitores, agora principalmente em São Paulo. A militância política dentro da emissora ficou tão fora de controle que agora até mesmo violência é relativizada, dependendo de quem foi o autor do ato. Quando o assunto do debate era a agressão praticada por um assessor de Pablo Marçal, o que aconteceu no debate promovido pelo Flow na última segunda-feira, o posicionamento dos pseudo-jornalistas da Globo News era muito claro. Essa era uma selvageria inaceitável. O agressor deveria ser preso. Esse rapaz tem que ser preso. Cometeu um crime. Eu o procurei para entender um pouco melhor o que tinha acontecido depois desse episódio lamentável, dessa baixaria, briga de rua dentro de estúdio, dentro de debate. Para entrar juntinho naquele estúdio não é qualquer assessor. Então a responsabilidade, do meu ponto de vista, recai sobre o candidato. Ele escolhe quem vai entrar com ele e ele tem que ser o responsável pelo comportamento também daqueles que estão juntos. Não entendo, com toda franqueza, como é que alguém que banaliza a violência desse jeito consegue ter cacife eleitoral. Só que assim como a democracia de Lula, a indignação da militância de esquerda também é relativa, e muito. Quando o assunto era a cadeirada que Datena deu em Pablo Marçal no debate promovido pela TV Cultura no último dia 15, a visão deles já era diferente. A militante Andréia Sadi tentava até inverter o foco sobre o acontecimento, fazendo com que a responsabilidade pelo ato fosse, assim como a cadeira, jogada nas costas de Pablo Marçal. O Marçal, ele tá dando a letra do que é a campanha dele. Não dá para acusar o Marçal de estar enganando as pessoas a respeito da estratégia que ele está usando. Ele fala isso o tempo todo, porque você usou essa expressão, Joel, e eu lembrei da entrevista dele aqui pra gente na Sabatina. Então, a impressão que eu tenho, cobrindo e fazendo isso há muito tempo, é que ele é um candidato que está testando os limites o tempo todo. Mas como se a relativização ainda não tivesse ficado escancarada o suficiente, os pseudo-jornalistas da emissora fizeram questão de deixar isso ainda mais claro. Quando o horário já se aproximava da meia-noite dessa última quinta-feira, os descontraídos militantes discutiam a respeito das eleições em São Paulo e aí a cadeirada de Datena virou piada, como se fosse algo rotineiro. Eu não vou perder a piada. Você falou, não sei se dá tempo. Se dá tempo, eu não sei, mas Datena não vai dar, né? Ó a cadeirada. Cuidado com a cadeirada. Gente, essa cadeira aqui é bom, que não dá para levantar, né? Ela é pesada. Agora, além do mais, aqui todo mundo é amigo. Exatamente. Ninguém dá cadeirada em ninguém aqui. Não, eu fiquei pensando no Datena aqui. O Datena te encontrar na esquina. É engraçado como uma agressão pode virar motivo de repúdio ou de piada, de acordo com a pessoa que a praticou, não é mesmo? E ainda há quem chame isso de jornalismo. Bom, tão escancarada quanto a militância política na Globo News é a sequência de irregularidades que o ministro Alexandre de Moraes vem cometendo. Obviamente não sou eu apenas que digo isso. Inúmeros juristas muito conceituados, como é o caso de André Marsiglia, por exemplo, já provaram as irregularidades diversas vezes praticados por Moraes, especificando que parte da legislação estava sendo violada. Só que a visão dos demais ministros da Suprema Corte, ao que tudo indica, é justamente o oposto. O presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, declarou em uma entrevista que as decisões que Alexandre de Moraes vem tomando representam o sentimento coletivo do STF em defesa da democracia. Ironicamente, o próprio Moraes disse há pouco tempo atrás que todos os ditadores dizem defender a democracia. Vejam que em nenhum lugar do mundo, nem os ditadores que conseguiram com esse método atingir o poder, eles são contra a democracia. Você não vê nenhum ditador ser contra a democracia. Ele foi obrigado a assumir o poder para garantir a democracia. É porque o outro grupo não queria a democracia. Então, ele foi obrigado, vai se sacrificar, ficar 10, 15, 20 anos no poder, até conseguir estabelecer limites
democráticos. Voltando agora a Luiz Roberto Barroso, ele disse ainda que as decisões de Moraes não são vistas pelos colegas como personalistas ou monocráticas e que Moraes possui todo o apoio institucional do Supremo. Sobre a suspensão do ex no Brasil, Barroso disse que não há motivos para politizar o caso. Vale lembrar, inclusive, que a empresa apresentou, nessa última quinta, todos os documentos solicitados por Moraes, mas o ministro ainda não permitiu a volta da rede social, até o momento com a desculpa de que os seus representantes agiram de má fé. E sobre os processos de impeachment contra Moraes no Congresso, Barroso disse, abro aspas, é como um jogo de futebol, um time chuta a bola para um lado, o outro time para o outro, mas procurar impeachment é como expulsar um jogador do time rival, é um elemento não desejável. Fecho aspas. Agora eu pergunto, a expulsão não serve justamente para punir jogadores que cometam violações graves às regras do jogo e assim evitar ao máximo que novas violações sejam cometidas? Mas não é apenas essa pergunta que eu faço, não. Por que Barroso utilizou como exemplo times adversários em um jogo de futebol se os ministros da Suprema Corte deveriam representar a arbitragem? Quer dizer, então, que em vez de serem neutros e imparciais, como deve ser a postura de alguém nesse cargo, eles estão assumindo um lado nesse jogo? E sobre esse apoio institucional às decisões de Moraes, a situação é ainda mais grave. Não há ninguém inocente ou ignorante suficiente dentro do Supremo a ponto de não saber que várias das decisões tomadas por Moraes violam a legislação. Todos eles sabem muito bem o que está acontecendo, mas, de acordo com Barroso, endossam o trabalho do ministro. Eu fico aqui pensando, por quê? Por que os ministros do Supremo Tribunal Federal insistem em não cumprir o seu papel de guardiões da Constituição diante das claríssimas violações constitucionais cometidas por Moraes? O que eles têm a ganhar com isso? O que eles têm a perder caso Moraes caia? E ainda tem mais um ponto que eu quero levantar aqui. Uma das narrativas mais repetidas pela esquerda brasileira e pelos próprios ministros da Suprema Corte é de que a direita brasileira ataca as instituições democráticas, e isso tem sido tratado como crime. Eu sempre fiz questão de deixar claro nos meus posicionamentos que as minhas críticas não são direcionadas às instituições. Elas são direcionadas às pessoas que compõem essa instituição, pois é dessas pessoas que partem as decisões. Só que agora Barroso faz questão de institucionalizar as decisões tomadas monocraticamente por Moraes. Agora ele faz questão de dizer que as decisões de Moraes representam a instituição Supremo Tribunal Federal. Pois bem, como é que um cidadão poderá então criticar as ilegalidades praticadas por um ministro sem atacar uma instituição democrática se as decisões do ministro representam a instituição? E diante desse cenário, já que o suposto ataque às instituições democráticas é tratado como crime, quer dizer então que qualquer crítica às irregularidades de Moraes será tratada também como um crime? Isso é democracia? Um grande abraço e até a próxima.